Oi, a paz a todos. A gente vai continuar com o estudo sobre o livro de Neemias. E antes de ver esse vídeo, eu te convido a assistir o primeiro, que é a primeira parte, e principalmente ler Esdras e Neemias, tá bom? Hoje a gente vai estar montando um cenário, remontando, né? Antes do cativeiro, porque tudo começou com más notícias. Neemias 1, versículo 2 fala: Anani, um de meus irmãos, veio de Judá com mais alguns homens. Indaguei-lhes pelos judeus que haviam voltado, os que sobreviveram ao cativeiro, e a respeito de Jerusalém. Eles me informaram: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão vivendo lá na província passam grande tribulação, privação e humilhação. Então ele fez duas perguntas, ele queria saber sobre os judeus e ele também queria saber sobre Jerusalém, né? Que sobreviveram ao cativeiro. Então é sobre isso que a gente vai ter que voltar um pouquinho atrás pra gente, na próxima aula, aí sim eu vou dar sequência a partir do capítulo 2, tá bom? Pra gente remontar esse cenário do cativeiro, eu vou ter que voltar um pouco lá para a época de Davi, porque na época de Davi é que aconteceu o apogeu, né? Eu vou remontar do apogeu da parte alta de Israel e o declínio de Israel até entrar nesse cativeiro, tá bom? Então vamos lá. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, todo mundo, né, já ouviu falar. Ele foi um protótipo, ele foi um exemplo, um tipo de Messias, daquilo que o Messias viria fazer, né? Davi, ele se assentaria no trono para governar a partir de Israel e assim restaurar as nações. Seria um governo a partir de Israel. Então, por isso é um tipo do Messias, né, que viria. Durante o reinado de Davi, ele conquistou a cidade de Jerusalém, ele trouxe de volta a Arca da Aliança e derrotou todos os inimigos. Então, na época do reinado de Davi, houve uma unidade nacional. O que é isso? Havia um só povo, um só Deus. Havia a lei de Deus, né? E havia só um tipo de culto. Ele conseguiu unificar, porque Davi entendia que o que unificava, né, o povo era o culto de adoração a Deus. Então Davi reorganizou tudo isso. E ele também depois foi usado por Deus para juntar todo o material para fazer o templo aqui na terra, que na verdade Davi não fez esse templo. Quem fez esse templo foi seu filho Salomão, né? Mas Davi juntou todo o material para que Salomão pudesse construir, né? É importante que a gente tem que observar que tudo, da onde que Davi tirou esse modelo, né? Não, Deus deu todo o modelo. Há um modelo celestial, tá? Esse templo ele seria semelhante ao tabernáculo de Moisés, porém só ele seria fixo, ele não seria desmontável, ele seria fixo, físico e de tijolos e pedras, mas ele ia reproduzir o tabernáculo que tem no céu. Então já aguarda isso. Sempre há um modelo celestial, nós precisamos acessar mais isso, amém? Vem seu filho Salomão, e Salomão, ainda assim no início, ainda é a parte os anos de ouro de Israel, né? A parte maravilhosa que existiu na época de Israel. Mas isso só foi até, eu acho que depois da segunda metade do reinado de Salomão, o declínio começa. Sim, Salomão construiu o templo, ele manteve paz no princípio.
por causa da diplomacia que ele fazia com as nações. No princípio, a paz ainda ele conseguiu manter, construiu o palácio dele, muros nas cidades, edificou cidades, ele fez tudo isso, sim. Porém, ele cometeu um grave erro. Ele se casou com várias mulheres e essas mulheres serviam a outros deuses. Então, na época de Salomão, não no início, da segunda metade para lá, começou a não existir mais um só Deus, um só povo, uma só nação. Israel se tornaria uma nação de muitos amantes. E muita capacidade administrativa que Salomão tinha não compensou de forma alguma a quebra do compromisso com a lei do Senhor. Então eu tinha falado na aula passada, segura isso, grava isso, quebra da aliança com Deus. Como que se quebrou? Por causa do culto a outros deuses, por causa da idolatria, culto idólatra. Então tudo começou quando Salomão perverteu, né, a sua família, fazendo alianças profanas com as outras nações, por meio de casamentos proibidos. E aí foi seguindo o seu filho, né, Roboão, que ele, na verdade, Roboão, no final, né, do reinado de Salomão, já aconteceu a opressão, como é que se diz? Opressão por meio de um trabalho, né? Oprimindo o povo por meio do trabalho. E Roboão só piorou. Qual foi a consequência disso? Começou com uma ruptura geracional, porque geracional era da velha liderança com a nova liderança, não houve um acordo, e aí o que aconteceu? Houve a ruptura geracional e logo a seguir houve a ruptura nacional. Então é aquilo que todo mundo já conhece: o Reino do Norte e o Reino do Sul. Então o Reino do Norte foi conhecido como Israel, o Reino do Sul foi conhecido como Judá. No Reino do Norte ficaram 10 tribos, e onde a capital foi Samaria, e no Reino do Sul ficaram 2 tribos, Benjamim e Judá, onde a capital foi Jerusalém. Então o Reino do Norte não seguiu a dinastia de Davi. Só o Reino do Sul que foi seguindo a dinastia de Davi. Tanto que Jesus, a raiz dele é de Judá, tá bom? Nesse tempo todo aí, desse período, Deus levanta os profetas. Porque os profetas são levantados para chamar esse povo a um realinhamento, a um reposicionamento, né? Quando Deus levanta profetas, é porque há divisão no povo. E aí Deus quer trazer o povo de volta. Então, assim, eu vou te dar só uma dica de um discernimento muito importante. Geralmente, um profeta não vai trazer uma mensagem de amor e de conforto, para trazer conforto às nossas vidas, não. A mensagem de um profeta, ele vai queimar, vai trazer desconforto, porque na verdade ele vai trazer luz ao que nós somos aqui dentro. Para quê? Para que haja arrependimento e retorno ao Senhor. Então essa é a funçãozinha básica, né, dos profetas. Infelizmente, nada disso foi ouvido. Inúmeros profetas foram levantados em várias épocas e não deram ouvido à voz profética. Tiveram muitos e muitos alertas, né? O cativeiro aqui, eu já falei para vocês que o cativeiro aqui é sobre o cativeiro da Babilônia. E foi aqui de Neemias fala sobre o cativeiro da Babilônia, que foi com relação ao povo de Judá.
Mas a gente acabou de ver que houve uma ruptura nacional. Israel não era mais uma nação só. Então existia o povo do norte e o povo do norte e o povo do sul, certo? Então, os pecados do povo do norte, todos os pecados, eram idolatria, imoralidade sexual, derramamento de sangue inocente, violência, corrupção e injustiça. Todos esses pecados afetaram os governantes, os sacerdotes, os juízes e até os mais comuns. Afetou a todos. Então, houve uma decadência terrível. Quando começou, então, esse declínio? Então, o tempo de ouro de Israel, reinado de Davi. Continua o reinado de Salomão, na segunda metade em diante, começa a vir o declínio, e aí vem Roboão, vem essa rebelião, a ruptura nacional, e para descer de vez, né, um homem chamado Jeroboão, que já estava na parte final do reinado de Salomão, ele encaminhou o povo de vez a abandonar realmente a Deus, abandonar essa adoração. Nesse tempo todo, estou falando ainda dessa parte norte, né, do reino do norte, vários profetas foram levantados, Amós, Oséias, Miqueias, um deles, e bem destacado, é o profeta Elias. E sobre isso a gente já falou, né, anteriormente, sobre essa aula, sobre Elias. Ele foi uma figura de João Batista, porque ele chamou a nação a decidir a quem eles serviriam, se a Deus ou se a Baal, né? Foi realmente marcante. Mas, em contrapartida, lá no Reino do Sul, o que aconteceu? Foram repetindo os mesmos pecados, os mesmos erros. E Jeremias, Abacuque, Ageu, Joel, né, Malaquias, profetas foram levantados em várias épocas, né, diferentes, mas o povo não ouvia. Eles foram levantados para trazer o povo ao arrependimento, declaravam o pecado do povo, né, porque tinha que denunciar o pecado, mas também uma restauração. Como? Ele trazia promessas de Deus para aqueles que se arrependessem. Então, Deus levantava os profetas para denunciar o pecado do povo, para que eles pudessem se arrepender, porque havia uma promessa sempre de restauração, né? Para que isso fique bem claro. Mas da mesma forma que se levanta, né, profetas de Deus, também se levantavam os falsos profetas. Na época de Jeremias, então, meu Deus, né? Jeremias falava sobre o perigo iminente, sobre o arrependimento, tudo o que ia acontecer, que seriam levados ao cativeiro, né? Mas também tinha promessa de restauração. Porém, ao mesmo tempo, tinham milhões de falsos profetas que diziam que não haverá nada disso, haverá paz. Então, o verdadeiro profeta, ele não é levantado por Deus para trazer uma mensagem que, olha, vai ter paz, isso vai passar. Não, olha, não vai passar, vai piorar. Qual é o meio? Arrependa-se. Arrependa-se, porque aí há a restauração. Entendeu? Só que chegou a um ponto em que não houve arrependimento, então eles tinham que se render, para que se eles quisessem sobreviver, eles teriam que ser levados para a Babilônia. Olha isso. Então, se coloca também, né, no povo naquela época, né, a mente do povo naquela época. Esse profeta é maluco, esse cara é maluco. Todo mundo está falando uma coisa, só ele está falando outra. Então a gente tem que ter cuidado com muitas vozes, viu? Nem sempre muitas vozes falando a mesma coisa quer dizer que é Deus falando. E a minha oração nesse tempo e fora de tempo é que haja sempre discernimento para a gente entender e reconhecer a verdadeira voz profética, tá bom?
Então, o povo do norte, deixa eu ver aqui, olha lá, o povo do norte, mais ou menos 721 anos antes de Cristo, eles foram levados para o cativeiro da Síria. E o povo do sul, mais ou menos 586 anos antes de Cristo, foram levados para o cativeiro da Babilônia. Dá para a gente entender que foi mais ou menos 200 anos marcando com uma apostasia crescente e não ouvindo a voz profética. O cativeiro do povo do norte, que foi da Síria, foi antes desse cativeiro aqui da Babilônia, mais ou menos 200 anos antes. O povo do sul, além da voz profética, ainda teve um exemplo do que aconteceu com o povo do norte. E mesmo assim, eles não ouviram e nem se arrependeram. E o que aconteceu? Deus levantou a Babilônia como uma potência que estava destinada a ser uma vara nas mãos de Deus para disciplinar a cidade de Jerusalém e o reino de Judá. Ezequiel 20, 37. Você pode ler aí depois, tá? Então, nesse ano de 586 a.C., o que aconteceu? O exército da Babilônia invadiu Jerusalém, incendiou Jerusalém, destruiu o templo construído por Salomão, que era o símbolo da aliança com Deus. Já havia acontecido a quebra de aliança. Não tinha mais aliança com Deus. Então, o que faziam no templo, naquela época, não tinha nada a ver com Deus, apesar deles acharem. Todos os nobres de Jerusalém foram levados, e os pobres, pobres, órfãos, viúvas, esses foram deixados para trás para habitarem em Jerusalém destruída, ok? Então, olha só, na época da rebelião que eu falei, na época de Roboão, na época em que houve a ruptura de Israel para o Reino do Norte, que foi chamado de Israel, Reino do Sul, Judá, isso foi no ano de 931, ok? 586, que foi quando aconteceu a destruição de Jerusalém e levando o povo para o exílio da Babilônia, foi em 586. Foi mais ou menos 350 anos entre rebeliões e tentativas de retorno ao culto. Sim, nesse período existiram reis, sim, que ouviram a voz profética. Vou dar alguns exemplos. Asa, Josafá, Ezequias, Josias. Sim. Só que as reformas deles não permanecia ao próximo rei que vinha. Parecia que, tipo assim, ajeitou aqui, aí vinha o próximo rei e não dava sequência. Aí daqui a pouco vinha um outro rei bom, aí tentava ajeitar tudo, e aí quando havia algum tipo de reforma, depois vinha um outro rei, não dava sequência. E o que aconteceu? Uma total desconstrução da identidade de Israel como uma nação de Deus. Houve uma desconstrução da identidade, né? E nesse panorama que eu fiz agora, é importante a gente ver a respeito sobre o que acontece quando o pecado não é tratado. O pecado tem que ser tratado na raiz. Não tem outra forma. Porque há consequências graves com relação à vida pessoal, mas também que pode afetar toda uma nação. E com a destruição, de Jerusalém, foi que o povo experimentou de verdade a dor das consequências desses pecados. Eles poderiam ter se arrependido, não se arrependeram. Então, o povo que não foi para o exílio ficou sob uma tutela de um general da Babilônia, para poder cultivar a terra que tinha ficado.
Esses foram, a maioria deles, pobres, como eu falei, pobres, velhos, órfãos, viúvas, que habitavam Jerusalém em ruínas. O templo havia sido destruído, queimado. Então, é nesse triste cenário, porque Jeremias ficou, é nesse triste cenário que tem o livro de Lamentações. Jeremias escreveu Lamentações nesse período. E realmente é um livro lamentável. Muito triste. E o povo que foi, a maioria eram os nobres da sociedade, né? Ficaram distantes da terra, porque às vezes a gente pode achar assim, só os que ficaram sofreram. Não, quem ficou sofreu, quem foi sofreu. Né? Os que foram, eles ficaram longe da terra, aí começou o peso, né? Começou a cair a ficha, longe da terra, do seu povo. Aí começaram a tipo assim, os profetas estavam certos. Então eles começaram a retornar. Houve um retorno, né, para as escrituras, um retorno para buscar realmente o que eles tinham falado, para trazer à memória o que os profetas tinham falado, tinham alertado, né? Então, vamos aqui para a gente dar sequência. A quebra da aliança com Deus, ela trouxe todo tipo de calamidade que Deus falou que traria caso isso acontecesse. Depois você vê com calma Deuteronômio 28, de 15 a 68. Todos foram marcados, como eu falei, os que foram e os que ficaram. O cativeiro não foi um meio que Deus usou para dizer que ele estava disposto. Na verdade, o cativeiro foi um meio que Deus usou para dizer que ele estava disposto a usar todos os meios possíveis para purificar o povo do seu pecado e trazê-los novamente para o centro da aliança com Deus. E durante os dias do exílio, o povo se voltou para a lei, se voltou para a voz profética, se rendeu, buscou as promessas de restauração. Então, com isso, foi nascendo uma esperança. De quê? Da restauração. Uma esperança desse retorno. Temos exemplos do Salmo 130, de 4 a 8, 137, de 7 a 8, amém? E eu queria deixar aqui para vocês 2 Coríntios 7, 10, essa eu vou ler aqui para vocês. 2 Coríntios, vamos aqui. 7, 10. A tristeza conforme o Senhor não produz remorso, mas sim uma qualidade de arrependimento que conduz à salvação. Porém, a tristeza do mundo traz a morte. Quando eu falo, né, da voz profética, a tristeza que é gerada por Deus, quando o Espírito Santo nos convence, ele não nos condena, ele nos convence. E nisso que ele nos convence do nosso erro, gera uma tristeza de arrependimento, e essa tristeza de arrependimento gera salvação, restauração. Há uma diferença do choro de crocodilo e de remorso. Quando a gente chora e chora, aí o ser humano vai, né? Daqui a pouco comete a mesma coisa, aí chora de novo. Não houve convencimento, não houve arrependimento, houve um remorso, uma tristeza momentânea, e pior, é quando a pessoa, quando não vem o convencimento do Espírito Santo, como que ela sente? Ela começa a sentir uma tristeza, ela começa a olhar para dentro de si, e ela começa a achar que não tem solução, que não tem condições, e realmente a gente sozinha às vezes é muito difícil isso, mas em Deus nós nunca estamos sozinhos, Ele enviou seu Filho, e o seu Filho morreu e enviou o Espírito Santo, e esse Espírito Santo para poder habitar dentro de nós imperfeitos,
Nós não estamos sozinhos, então ele gera uma tristeza para a salvação e não para a condenação. Todo sentimento de culpa, que se você carrega qualquer tipo de sentimento de culpa, eu quero dizer que isso não é um convencimento do Espírito Santo. Amém? Então você precisa realmente orar e colocar isso diante do Senhor, reconhecer as suas limitações, confessar e abandonar. E viver o novo, a restauração e o renovo. Tá bom? Lições dessa aula. Eu pontuei aqui, então eu vou ler para eu não me perder, nem deixar passar nada. A gente viu na aula passada lições importantíssimas. Quando a gente recebe mais notícias, o cuidado que nós temos pra gente, qual é a nossa reação, né? A gente precisa esperar para ouvir a direção de Deus e não reagir mediante mais notícias, porque a gente tem a tendência de tomar atitudes erradas. Neemias, ele ficou mais ou menos 120 dias, desde que ele ouviu as más notícias, até levar a sua petição ao rei Artaxerxes. Gente, ao rei, é horrível falar esse nome. Ele levou 120 dias para esperar o momento certo, e mesmo assim, eu creio que foi uma situação que Deus se moveu por meio do rei a favor de Neemias, porque foi a iniciativa de perguntar sobre o semblante dele, que foi a primeira vez que ele estava sentindo um pouco abatido, depois de 120 dias. Foi Deus que usou aquele rei. E a gente, quando recebe mais notícias, como é que é a nossa reação? Ah, sim, então rasga as vestes, rasga o coração, chora, se esperneia, sim, vamos lá para o nosso quarto, vamos lá para o nosso secreto com o Senhor, colocamos diante dele, mas temos que esperar, ok? Estou só recordando um pouquinho. Agora, nesse estudo, a gente viu o que unificava uma nação, o culto de adoração a Deus, obedecer à lei, né, às escrituras, obedecer aos mandamentos do Senhor. Isso unificava toda uma nação. Só que Salomão, ele quebrou essa aliança com Deus. Como? Ele fez aquilo que Deus já havia dito que era proibido fazer. Ele desobedeceu totalmente. E aí, quando ele se casou com muitas mulheres, falsamente vinha uma paz sobre a nação, porque ele fazia alianças políticas, só que isso depois voltava de uma forma muito cruel. Por quê? Porque aquelas mulheres traziam os seus deuses. Então, Salomão começava a fazer templozinhos e cultos para esses deuses, deixava as mulheres fazerem o que elas queriam, né? Em termos de adoração idólatra, e chegou ao cúmulo de derramamento de sangue inocente, sacrifício de crianças. Isso nunca fica impune diante do Senhor. E aí vou ler aqui o que eu anotei. Pecado precisa ser tratado, corte o mal pela raiz. Pecado é se arrepender, confessar e abandonar. Não tem outro caminho. Não dá para ficar meio termo, ok? Importante, olha, podemos construir coisas aparentemente justas para Deus, usando processos injustos, como Salomão fez. Então, é isso que eu estou falando. A gente tem que reavaliar hoje os nossos projetos. Tem coisas que a gente fazia, muita coisa para Deus, mas será que a gente fazia com os sentimentos dele? Então, a gente tem que reavaliar, trazer paz para uma nação em meio a alianças políticas, né, como Salomão fez. Havia consequências com isso. A paz aparente, na verdade, estava destruindo o principal, que era a aliança com Deus. E a idolatria entrou. Então, reavalie seus projetos. Vamos reavaliar, né? É um tempo importantíssimo esse que a gente está vivendo agora.
O que você está fazendo para Deus não pode substituir a causa da justiça com um órfão, estrangeiro, necessitado e viúva. Mateus 25, 33 a 46. Leia com calma. Mateus 25, do 33 ao 46. Não podemos esquecer, porque a gente fala, Senhor, venha a tua justiça, a gente só ora, mas o que nós fazemos em relação aos órfãos, em relação ao próximo, em relação aos necessitados, em relação às viúvas, o que nós temos feito? Vamos lá. O que fazemos para Deus tem os seus sentimentos? Sabe qual é o sentimento de Jesus também? E o principal? É uma coisinha que vai te dar um comichãozinho, talvez, para cada um de nós, né? De uma certa forma, porque a gente está aprendendo, né? Obras concluídas. Quantas pessoas começam algo e não terminam? Quantas vezes eu já comecei algo e não termino? Às vezes eu já comecei coisas que eu pensei que eram de Deus e deu muito errado. Nunca aconteceu com você? Olha, bem-vindo, tá? Eu sou normal. E você também, tá? Uma boa notícia, ok? Então, a gente precisa aprender com esses erros, certo? Hoje eu já tô retomando alguns projetos que Deus já tinha me dado há anos atrás, que eu tinha entendido errado. Eu tô começando tudo de novo agora, nesse período. E você? O que Deus já deu para você e que você precisava de fazer uma reavaliação, né? Obras concluídas, vamos orar por isso. Nós precisamos concluir aquilo que a gente começa. E precisamos dar ouvidos à voz dos profetas, os verdadeiros, porque assim nós vamos evitar caminhos de destruição espiritual. Como é importante a voz profética, sempre foi, e eu digo que ela continua sendo, e daqui para frente, eu quero dizer e volto a falar sobre Mateus 24, uma das passagens. O engano no fim dos tempos vai aumentar, os falsos profetas vão aumentar. E hoje estamos vivendo tempo em que o verdadeiro e o falso vai começar a ficar bem nítido, mas para você que tem discernimento. Se você busca mensagens de afago, de consolozinho só para sua alma, para você, né? Não. A verdadeira mensagem profética sempre foi e vai continuar sendo de queimar o seu coração, de talvez depois de você ouvir uma palavra, um estudo, uma pregação, uma ministração, você sair moído, chorando, arrebentado, porém, uma tristeza que gera arrependimento, que vai gerar salvação para a sua vida e para a minha, e restauração. Amém? Então, daqui para frente, muito mais cuidado. Nesse momento eu não posso entrar mais nesse mérito, né? Porque falar sobre o profético é extenso e eu ainda vou gravar vídeos falando sobre isso, tá bom? Então, essa aula a gente termina por aqui. A próxima aula eu vou continuar, vou gravar o próximo vídeo, tá bom? A parte 3. Mas vamos fazendo assim com calma. Escuta, leia as passagens que eu falei, dá um pause, pausa o vídeo, pega a sua Bíblia, leia, entendeu? Acompanha com a palavra, amém? Oséias diz que o povo perece porque lhe falta conhecimento, então precisamos conhecer mais e mais o Senhor e principalmente aqui, a sua palavra. Quebra de aliança, quebrando a obediência aos seus mandamentos. É um tempo para a gente perguntar ao Espírito Santo o que eu tenho, o que se quebrou, ou
O que eu tenho desobedecido ao Senhor que não tem o que eu tenho feito que tem de repente gerado um afastamento, um esfriamento. Talvez você esteja numa condição que, eu quero, mas não consigo. Então eu quero orar. Amém? Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por essa palavra, por esse estudo. Espírito Santo, que tu possa se revelar a cada um de nós de uma forma individual. Nós precisamos desse momento. Revela a cada um de nós projetos que fizemos errados, ou aquilo que temos que retomar, ou aquilo que ainda temos que iniciar. Eu peço essa revelação para cada um que vai ouvir esse vídeo, em nome de Jesus. Amém? Até a próxima!